Então estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é 1º de agosto de 2026. Sejam bem-vindos cada um de vocês. Vamos trazer a palavra de Deus. Hoje é sábado. Agora é 9h05 da manhã. Toda hora cai a minha internet aqui. Eu tenho que estar de olho nesse negócio. O Instagram, eu acho que foi o cara disso que não publicou. Pode ser isso também, né? Vou esperar as pessoas chegar, vamos fazer uma oração e trazer a palavra de Deus. Na continuidade, a mensagem O Sobrenatural, livro 6 do nosso profeta William Marlon. Deixa eu ver onde nós estamos. Nós estamos na parte 6, né? Mas eu quero ver onde eu marquei esse livro. Nós estamos em 65. Toda hora cai o negócio da internet. É alguma coisa estranha demais. 9h06 agora. Eu já fiz uma live hoje, 1h pouca da manhã. Fiz uma oração pelo nós motoboy. E agora eu quero trazer a palavra de Deus. Vamos cantar somente crer. Tudo é possível naquele que cremos. Né? Hoje eu não trabalho nem amanhã. É paralisação dos motoboy. Então, eu até estou publicando muitos vídeos aí a respeito da paralisação. Né? Eu sou da classe dos motoboy. Faço o iFood, faço o Uber e serviço particular também. 9h07 da manhã agora. Eu comecei a live 9h04. Então vou esperar mais um pouquinho. Vou publicar minha live, né? Lá no Facebook. Então geralmente eu compartilho no Facebook. E depois vamos começar somente que tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Então vou começar a trazer a oração, somente crer, né? Vamos lá. Deixa eu trazer a oração então. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, mais uma vez essa manhã, eu venho aqui, Senhor, inclinando a minha cabeça em reverência ao Senhor. Pedir que o Senhor essa manhã esteja aqui presente, trazendo o café da manhã, que a tua palavra traga um alimento espiritual, Senhor, para cada pessoa essa manhã. Que essa palavra possa ir aos corações, trazendo mais entendimento de ti, Senhor. Fala conosco, usa-me, Senhor, através da tua mensagem, O Sobrenatural, livro 6. Que cada pessoa possa sair melhor do que entrou através dessa mensagem. Que essa mensagem possa revelar o Senhor Jesus na vida delas. Eu lhe peço essa manhã que o Senhor possa me usar, meus lábios, para que eu possa
falar a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Te agradeço, Deus, de já, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Agora sim, nós vamos trazer a palavra de Deus, sim. Deixa eu só compartilhar essa live minha lá no Facebook. Eu vou compartilhar ela. A live compartilhada. E agora nós vamos dar continuidade à mensagem do nosso profeta. Eu estou na parte 6 dessa mensagem, mas eu estou na página 65. O Sobrenatural, livro 6, do nosso profeta William Marlon Branham. 3 perguntas há muito tempo. Depois que Billy respondeu suas 2 primeiras perguntas satisfatoriamente, a conversa deles se voltaram para a terceira. Irmão Branham, nosso profeta, como o Senhor pode dizer que Caim não era filho de Adão? Gênesis 4:1 diz: E conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim e Sete, e disse: Alcancei do Senhor o varão. Irmão Ed, isso é exatamente a verdade. Todavia, vida vem do Senhor. Então está conversando aqui um irmão que o profeta, Deus revelou para ele que ele tinha 3 perguntas para perguntar ao profeta. E o profeta está respondendo o irmão. Gênesis 4 diz: Conheceu Adão a Eva. Irmão Ed, isso é exatamente a verdade. Todavia, vida vem do Senhor, mas você precisa ler o próximo versículo, que diz: e teve mais a seu irmão Abel. E teve mais a seu irmão Abel. Você entende? Caim e Abel eram gêmeos. Eles tinham a mesma mãe, mas Abel era gêmeos. Eles tinham a mesma mãe, mas não o mesmo pai. Então aqui está uma lição essa manhã para cada um de vocês aí, para captar a mensagem do nosso profeta e entender melhor um pouco a Bíblia. Então, Caim e Abel foi gerado no Jardim do Éden. Porém, Caim e Abel tinham a mesma mãe, mas não o mesmo pai. A Bíblia é cuidadosa e disse que Adão conheceu sua esposa uma vez. No entanto, 2 filhos nasceram. Lembre-se, a serpente não era um réptil. A princípio, ele era um mamífero, uma besta, tão perto em relação ao homem, que podia falar, tão perto que sua semente pode cruzar com a semente humana. Então, dá para compreender que um filho era da serpente, que era Caim, e o outro filho era de Adão, que era o filho de Deus. Se vocês compreenderem isso essa manhã, para mim já está ganha a live, tá? Depois que Adão e Eva pecaram, Deus transformou a serpente no réptil. Então, no princípio, a serpente era tão parecida com o homem. Em Gênesis 3,15, Deus disse para a tua semente e a sua semente. Observe que a primeira inimizade que houve na Bíblia foi entre Caim e seu irmão Abel. Tudo
que você tem que fazer é olhar em sua natureza para ver qual homem era semente de Adão e qual era a semente da serpente. Então tá a explicação aí onde tudo começou, a queda do homem, foi aí que começou a queda do homem. Então, no começo, a serpente adicionou o seu gene na raça humana. E foi esta mistura de genes que colocou uma natureza bestial na humanidade. É por isso que uma pessoa precisa nascer de novo pelo Espírito de Deus. Então está aqui a explicação, porque qualquer pessoa que quer chegar a Deus precisa nascer de novo. Porque no jardim do Éden, a serpente introduziu Satanás na humanidade. E se você não nascer de novo, você não tem parte com Deus. É por isso que uma pessoa precisa nascer de novo pelo Espírito Santo. Quando nós tornamos cristãos, Deus nos dá uma nova natureza, porque nossa velha natureza é falha. Irmão Ed, essas coisas vêm por revelação divina. Seja sincero e ore sobre isso. Eu creio que ele te revelará. Então precisa de orar primeiro. Você precisa ter uma revelação. Que se você não passar pelo batismo do Espírito Santo, você está condenado. Já era tarde quando eles chegaram à cabana de But Soltik da tarde seguinte. No outro dia cedo, eles encheram o carro e rumaram para o sul. Bud o seguiu para Forte São João. Pegou seu irmão e trouxe de volta para sua cabana. Na manhã seguinte, quando Bud estava no curral alimentando os cavalos, seu irmão teve um acesso que o jogou ao chão de madeira da cabana, debatendo-se violentamente. O primeiro instituto de Lela Soltik foi pular pela janela mais próxima. Então ela se lembrou do que Billy tinha dito para seu marido. Mesmo sendo uma mulher pequena, ela sentou em cima de seu cunhado e puxou a camisa dele a ponto dos botões estourarem. Quando ela finalmente conseguiu tirar a camisa dele, ela ajoelhou no fogo, dizendo: Eu faço isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Imediatamente ele parou de se debater e chutar. Um minuto mais tarde, ele estava sentado e conversando com ela, usando, mas perfeitamente normal. Olha como é importante você ter um profeta na sua vida. Nosso profeta revelou para o marido dessa mulher que fez a oração para esse, não sei se é cunhado, mas o profeta viu e revelou para ele que quando ele tivesse esse problema, era para ela pegar, arrancar a camisa dele, jogar no fogo e fazer uma oração para que essa doença, sei lá o que fosse embora. Capítulo 84. Visões cumpridas na Colômbia Britânica, 1961. William Marlon Branham, nosso profeta, retornou a Jacksonville por volta do começo de junho de 1961. Geralmente suas aventuras pela mata ou renovável, mas nesse ano sua última viagem de caça
da primavera na parte norte da Colômbia Britânica, o mandou para casa. Deprimido, havia diversas razões para sua depressão. Depois de ter falado à Associação Ministerial de Chicago, um tremendo espírito de humildade e amor encheu a audiência. 70 ministros do Evangelho tinham lhe falado que iriam a Jeffersonville e seriam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nenhum mês tinha se passado e nenhum daqueles ministros veio. E nenhum deles havia ligado para dizer que por quê. Ele só pôde supor que eles, talvez sob pressão de seus supervisores, tivessem mudado de ideia. A Associação Ministerial de Chicago foi somente parte do seu desencorajamento. Mais perturbadores ainda eram os rumores que estavam ouvindo sobre pessoas que acreditavam que ele era, na verdade, Jesus Cristo. Ele se deparou primeiro com esse problema no ar anterior, quando estava pescando com alguns homens cristãos. Eles o deixaram batizado. Quando ele perguntou se eles eram cristãos, o Messias ungido, claro que ele disse não, e advertiu que eles poderiam arruinar seus ministérios se eles espalhassem tal mentira. Ele esperou que aquilo fosse acabar, mas rumores circularam entre outras pessoas. A mesma ideia. Quando ele orou a respeito desse problema, Deus os advertiu a Lucas 3,15, que diz: as pessoas estavam em expectação e todas arrazoavam em seus corações acerca de João, se ele era o Cristo ou não. Ele viu as similaridades. Mesmo assim, esses rumores o incomodavam, porque ele não sabia como fazer para que tal falácia parasse de se espalhar. Nosso profeta estava com medo das pessoas falar que ele era Deus. Porque o nosso profeta, ele veio vindicar Deus, ele veio mostrar Deus, ele veio revelar como que as pessoas têm que fazer para ter vida eterna, colocar as pessoas no prumo, colocar na direção correta, na vida correta para alcançar o Senhor Jesus. Mas ele jamais quer que as pessoas chamem ele de Deus. Numa noite em Damasco, ele estava conversando com as pessoas depois do culto, quando o homem veio a ele. Queria confessar seus pecados. Billy não entendeu o que ele queria dizer com aquela atitude. Não entendo o que ele queria dizer com aquela atitude. Pegou sua maleta e mostrou um cartão que dizia: William Marlon Branham é Deus, Senhor. Olha pra você ver, o homem já estava querendo dizer que o William Branham era Deus. Aterrorizado, Billy, nosso profeta, fez perguntas ao homem até que ele ficou certo que não era uma piada. E este acidente o aborreceu tanto que ele ficou tremendo por dia. Ele continuou pensando qual trágico seria se depois de passar toda a sua vida adulta trabalhando para a honra e glória de Jesus Cristo, ele terminasse sendo lembrado como um anticristo.
Ele não pode suportar o pensamento sobre tão horrível possibilidade. Não seria melhor para ele morrer logo do que dar tempo para esta heresia se espalhar. Quando ele chegou à cabana de Butch Souk, lá no norte, ele pensou em ter um acidente de carro. Então ele pensou no seu filho de 6 anos de 6 anos e mudou a ideia. Agora que ele estava em casa, sua angústia aumentou. Ele ficou sabendo que dois homens que frequentavam o tabernáculo, Brana estava dizendo a mesma coisa que aquele homem ilúdido em Damasco, Cri. Pense nisso, dois homens de sua própria congregação pensavam que ele era o Senhor Jesus Cristo. Como pode ser isso? Certamente eles o tinham ouvido pregar que Jesus Cristo era a suprema deidade. Eles estavam fazendo confusão entre o mensageiro e a mensagem. Nosso profeta é o mensageiro. É o nosso profeta dessa era. Pode confundir tanto, mas ele é o mensageiro. Ou mais precisamente, eles estavam fazendo confusão entre o filho do homem e o filho do homem. A insensatez deles golpeou o coração do nosso profeta, Billy, mais profundamente do que ele podia aguentar. Alguma medida drástica teria que ser tomada. Mas que significasse ter que deixar o ministério para sempre. Ele fechou o seu escritório, colocou sua casa à venda e cancelou todos os compromissos com pregações pelo resto do ano. Então ele disse a todos para ficarem longe e deixarem em paz. As pessoas viram Deus nele, mas ele estava com tanto medo das pessoas ficarem com essa heresia que ele ficou um ano sem trazer a palavra de Deus. Mudou de lugar, afastou daquele lugar, porque estava achando que ele era Deus. Por uma semana, ele tremia nervosamente e chorava. Em tamanha agonia de espírito que se perguntava se não estava ficando louco. Seu único consolo veio numa sexta-feira, 9 de junho de 1961, quando Deus lhe mostrou uma visão. Ele viu aqueles dois homens de sua igreja em pé, perto de um lago, brincando com uma cobrinha amarela e preta no chão. Billy caminhou até eles e lhe avisou que aquela cobra era venenosa. De repente, a cobra deu o bote e picou na perna. Rapidamente, Billy pulou para trás para ver sua ferida. Puxando a perna de sua calça para mostrar sua perna, ele viu sangue escorrendo de suas marcas, recentes de picadas de cobra. A princípio ele ficou preocupado. Então ele notou que seu sangue era tão grosso que o veneno não o estava afetando. Pegando seu rifle, ele atirou na cobra. No meio dela, fazendo com que ela se contorcesse freneticamente como grande dificuldade. Billy estava tentando alvejar a pequena e inquieta cabeça para que pudesse dar um fim nela. Um daqueles homens disse: não use sua arma, use aquela vara ali.
E quando Billy estava pegando a vara, a cobra se deslizou para dentro da água e desapareceu por entre os juncos do lago. Ele disse: agora esses irmãos vão perceber quão perigoso era aquela cobra, mas ela não pode causar mais dano algum, pois ela está mortalmente ferida. No domingo de manhã, ele contou a visão para sua congregação. Então ele diz: eu sempre quis ser um verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, embora eu tenha cometido erros, mas no meu coração eu amo. Eu sempre quis que meus ministros fossem limpos, mas agora uma heresia se levantou entre nós, que está me forçando a deixar o ministério. Alguns de vocês me tiraram do meu lugar como um irmão ou um ministro e estão me chamando de Jesus Cristo. Vocês não percebem que isso me marcaria como um anticristo? Eu encararei a Deus como um desertor, mas não como um anticristo. Bom dia, Lucas Farias. Eu tenho recebido cartas e creio que cartas e telegramas de diferentes lugares, me perguntando se eu creio que sou Cristo. Irmãos, isto é uma mentira horrível, vergonhosa e chocante do diabo. Eu sou seu irmão. Hoje eu espero que este engano receba uma ferida mortal e morra rapidamente para que eu possa retornar ao meu ministério. Até que isso aconteça, eu peço que todos vocês orem por mim. Se alguma vez creio em mim como um servo de Cristo, lembre-se, assim diz o Senhor, aquela coisa é falsa e está errado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou seu irmão. Segunda-feira de manhã, esses dois irmãos foram à casa de Billy, nosso profeta, e se desculparam. Eles se sentiram aliviados e, de certa forma, confortados, pelo menos o suficiente para abrir seu escritório e desistir de vender sua casa. Mas ele não remarcou seus compromissos de pregação. Escolheram antes esperar e ver como o Senhor o guiaria. Algumas semanas mais tarde, Deus lhe mostrou outra visão. Nessa visão, ele estava em pé no lado de uma montanha, acima da linha do horizonte, olhando o panorama de vales profundos e picos altos. Ele viu um grande animal, parecido com um cervo. Em pé era uma encosta coberta de pedras soltas. Ele não estava certo do que era aquilo. Definitivamente aquilo não era um alce, porque os alces têm chifres em forma de painel ou taças. Esta criatura parecia mais um caribu, sei lá, caribo ou caribu, a não ser pelo fato de ter uma cor marrom chocolate. Eu acho que é caribu. Todo caribu que ele já tinha visto tinha cor cinza escuro. Os chifres deles
desta criatura eram também peculiares. A galhados do alce se ramifica em muitas pontas do início do eixo principal até o topo. A galhada do caribu e das renas tem mais ramificações, as quais geralmente começam quase no topo do eixo principal. Ao invés de pontiaguda, a palhada do caribu é mais espessa nas extremidades, e em algumas dessas ramificações ocorre o preenchimento em meio a duas ou mais pontas. Tanto uma parecia de painel aparecia esta principal notável na galha frontal em sua testa, a qual é direcionada para frente. O animal, nesta visão, tinha chifres, pontudos como de alce, mas engalhado como os de um caribu. Billy nunca tinha visto nada muito parecido com aquilo antes. Na visão, ele atirou deste animal marrom escuro a curta distância. Então, olhando pelo seu telescópio em direção à linha de árvores abaixo dele, ele enxergou um homem usando uma camisa xadrez verde e bege, mas a distância era grande demais para saber quem era. Descendo a montanha, ele viu um enorme urso pardo. O urso o atacou e ele o matou, atirando no coração com um rifle de pequeno calibre. Em seguida, a visão voltou para o animal parecido com um veado, com chifres comuns. Billy, nosso profeta, viu uma fita métrica colocada no chifre do animal, estendida desde o crânio até a ponta mais comprida do rifle. Então ele viu duas mãos pequenas segurar a fita métrica em posição. Quando a visão, eu já li isso aqui, eu estou até relembrando, tá? Ele vai matar o urso. No lugar que não pode ter urso, ele vai matar o urso. Aí o ministério dele vai até mudar. Na hora que eu for ler, eu acho que é isso, né? Que vai vir coisas na cabeça da gente e a gente vai. Desapareceu. Ele ouviu o anjo do Senhor dizer: aqueles chifres vão medir 42 polegadas de comprimento, próximo a 1 metro, e o urso terá 9 pés de comprimento, aproximado 2,74 metros. Uma semana mais tarde, Miner Argabrit ligou para perguntar a Billy se ele gostaria de ir com ele para o Alasca em agosto e ajudá-lo a organizar 2 novos grupos de companheirismo dos homens de negócio do Evangelho completo, um em Fairbanks e o outro em Anchorage. Argabrit disse que pagaria todas as despesas de Billy, nosso profeta, na viagem, e até o ofereceu para levá-lo numa caçada de urso prateados assim que terminasse o trabalho deles. Olha aí a caçada de urso, é onde ele vai matar um urso, da visão que ele teve. Então agora Deus está confirmando que ele pode ir para esse lugar levar a palavra de Deus. Depois que ele lá fazer reuniões com os homens, ele vai para a caçada, que é o único lugar que ele acha para ele descansar, distrair a cabeça dele.
Ele é um caçador, Deus de pequeno. E ele vai matar esse urso. Estou lembrando aqui a leitura. Pareceu uma oportunidade perfeita, considerando sua visão, mas quando orou a respeito disso, ele se sentiu impedido. Depois de 2 dias, ligou para Miller. Argamícia disse que o Espírito Santo não o deixou ir, pelo menos não daquela vez. Mais tarde, naquele verão, William Marlon Branham, nosso profeta, pegou 3 sermões sobre o encontro de Daniel com o anjo Gabriel. Nove 9h20 da manhã, eu acho, é 9, como é que é? Daniel 9, 20, 27. No domingo de manhã, em 30 de junho de 1961, ele pregou Daniel 9, 20, 27. As instruções de Gabriel a Daniel, e na noite ele pregou o setuplo propósito da visão de Gabriel. Ele seguiu nesse assunto na semana seguinte, com as 7 semanas de Daniel, na qual ele mostrou com as coisas que Gabriel falou com Daniel. Sobre a vida do Messias, fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Em 25 de agosto de 1961, Billy Paul foram caçar esquilo com Bex e David Gould, perto de Salem. Então, nosso profeta e seu filho Billy Paul foram caçar com esses homens. E dia antes que o dia raiasse, Billy, nosso profeta, deixou seus companheiros em um lugar, pegou o carro e foi para longe da rodovia, para que ele pudesse caçar sozinho em um de seus lugares favoritos. Se ele fosse mesmo caçar, pode ser dizer o tempo não parecia promissor. O céu estava com um lençol de nuvens cinza e uma garoa ameaçava fazer o dia ficar péssimo. Gradualmente, o horizonte ficou mais claro assim que o amanhecer se aproximou. Ele caminhou por um caminho conhecido do lado de um pasto. Finalmente, o caminho o levou a um pedaço da mata, em forma de ermo, um lugar que ele já tinha caçado várias vezes. Ele estava caminhando em direção ao oeste, ao lado de um monte, e tinha passado por cima de um tronco, quando, pelo canto dos seus galhos, captou o que ele, a princípio, pensou que era o brilho do nascer do sol. No segundo pensamento, percebeu que não podia ser a luz do sol, porque o brilho tinha do sul. Olhando em direção ao sul, ele viu uma bola de fogo, resplandecendo no ar. Aquela luz sobrenatural que ele tinha visto muitas vezes, mas o que estava por baixo dela, ele nunca tinha visto antes. No topo do monte estava o que parecia uma enorme tigela com 2 arco-íris saindo dela. Os arco-íris tinham cerca de 9 metros de altura e ficaram a lado, formando um arco duplo, com uma ponta de cada arco-íris desaparecendo dentro da tigela.
Tirando seu chapéu e colocando seu rifle no chão, Billy levantou sua mão e caminhou em direção àquele fenômeno. Era um fenômeno. Logo, pôde ver que não era um arco duplo, mas um arco triplo. O terceiro arco-íris saía da tigela num ângulo de 120 graus em relação ao outro. Então era um arco-íris triplo, não era duplo. Ele parou a cerca de 9 metros do topo do monte. Os arco-íris estavam crescendo, expandindo, brilhando numa névoa como se estivessem vivos. Billy gritou: "Oh Deus, o que tu tens para teu servo saber?" Nosso profeta sempre tinha visão. O lugar que ele tinha para ele descansar era caçando, no meio do mato, separado, sozinho. E era ali que Deus encontrava com ele. Então Deus agora tinha alguma coisa para falar com o nosso profeta. Com o seu ribombar de um trovão, uma voz respondeu: Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Ele apenas mudou de máscara, de espírito para homem, permanecer fiel. Olha aí a tradução. Parecia ser o arco-íris duplo, mas era triplo. Mas no Novo Testamento, aqui está a resposta, aqui, ó, olha a visão aqui, a resposta. Vamos devagar para ver se vocês captam aí, tá bom. O novo Jeová, ó, o trovão, uma voz respondeu: Jeová do Velho Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento. Ele apenas mudou de máscara, de espírito para o homem, permaneça fiel. Sentindo-se tão dormente que não podia falar ao mesmo tempo. Com essa visão, ele não conseguia nem falar. Se sentiu extremamente satisfeito. Billy deu mais um espaço para perto. Todos os 3 arco-íris encolheram para dentro da tigela e o fenômeno desapareceu, exceto o pilar de fogo, que demorou o suficiente para que Billy, nosso profeta, observasse que estava em linha, alinhado com o ponto onde Deus tinha lhe ensinado o significado de Marcos 11, 23. Pegando o seu chapéu e sua arma, Billy voltou pela mata até que 40 minutos mais tarde ele chegou àquela árvore, sicamore, com seus 4 galhos apontados para o norte, do sul, leste e oeste. Subindo a árvore, ele sentou no berço formado pelos 4 galhos e pensou: há 2 anos, nesse mesmo lugar, Deus me deixou chamar 2 esquilos à existência, demonstrando que Marcos 11, 23 é verdade. Se você disser a esse monte, mova-te, e não duvidar em seu coração, você poderá ter o que você quiser. Tirando seu chapéu, ele disse: Senhor Deus, tu ainda és o mesmo. Jesus, tu ainda és Deus. Suave como uma garoa, aquela voz encheu a floresta. Quantos esquilos você precisa dessa vez? Então agora Deus está conversando com o nosso profeta. Nosso profeta foi lá para caçar, mas mais para distrair a cabeça, para sair dos problemas que ele tem no dia a dia, de trazer o ensinamento da palavra de Deus. Então ele estava lá pensando na escritura que Deus mostrou a ele, em Marcos 11, 23.
que tudo que ele pedir do seu coração e ele não duvidar, será acontecido. Se você pedir essa montanha, mova-se, a montanha mova-se. Então Deus veio agora falar com ele num lugar deserto, separado. Você que está querendo ser um cristão, você tem que estar num lugar separado, silencioso, que não tem muito mundo. Estava num lugar no mato, fechado, estava sozinho. E Deus veio conversar com ele e falou assim, ó, quantos quilos que você quer? Você não gosta de caçar? Quantos quilos você quer? Suave como uma garoa, aquela voz encheu a floresta. Quantos esquilos você precisa dessa vez? Você está caçando? Fala. O mesmo tanto de antes, e eu terei aquele limite pelas 10 horas de hoje. Olhando no seu relógio, viu que era aproximadamente 6 horas. Ele deu um tapa no mosquito que estava lhe picando perto dos olhos. O mosquito naquela área era terrível e ele havia se esquecido de trazer repelente. Então ele disse, além disso, o sol vai raiar em 30 minutos e nenhum mosquito vai me incomodar mais pelo resto do dia. Então, Senhor, já que o Senhor está falando comigo, o Senhor já falou comigo que se eu quiser o esquilo para me caçar aqui, que o Senhor vai me dar. E no meu país, aqui nos Estados Unidos, a permissão no limite é 3 esquilos. Então eu vou pedir a permissão que é 3. Só que tem um problema. Eu estou aqui caçando e esses mosquitos aqui estão me picando toda hora, estão me incomodando. E eu não trouxe repelente. Então eu vou pedir ao Senhor também para que esses mosquitos não me perturbem e que o sol raie. E eles não me perturbem. Atrás dele o esquilo fez barulho. Então já o esquilo Deus já colocou o esquilo lá para ele matar o esquilo para ele comer. Billy soltou a mata até que viu o esquilo vermelho no galho, a cerca de 70 metros de distância. Aquela distância era longe demais para atirar no olho. Então ele levantou o alvo levemente acima do seu corpo e atirou. O esquilo caiu. Quando Billy caminhou para pegá-lo, não ficou surpreso ao ver que tinha acertado no olho, da mesma maneira que ele havia atirado naquele primeiro esquilo, criado há 2 anos. 30 minutos mais tarde, o sol fez as naturezas subirem, e falando 3 minutos para as 10, ele atirou no terceiro esquilo. Ele não ouviu nenhum zumbido de mosquito por todo aquele tempo. Depois disso, Billy, nosso profeta, ensinou Jeová do Velho Testamento a Jesus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, somente mudando sua forma. Olha a visão que Deus deu para ele e ele está trazendo isso da Escritura de Deus, trazendo para nós. Deus só está mudando de máscara. Ele é o mesmo Deus, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, somente muda a sua forma. Como o Senhor pode pensar que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Ele disse, bem, é bem fácil se você deixar seu próprio pensamento e pensar nos termos da Bíblia. Eles são o mesmo ser. Deus é Espírito, Jesus é o corpo, no qual Deus estava velado. Vem, ele disse, como na minha casa eu sou o marido da minha esposa, um pai para minha família, e um avô para meu neto. Então eu sou
o esposo, pai, avô, tudo em mim. Minha esposa não tem nenhuma pretensão comigo como seu pai, o avô. Ela tem direito em mim somente como esposo. Vocês estão captando aí, gente, a mensagem? Vocês estão captando aí já ele está dando 3 exemplos aqui agora, que ele é ao mesmo tempo marido, avô e pai. Mas só que ele é a mesma pessoa. E a esposa dele, ela tem ele como marido. Ela não tem ele como avô e nem como pai. Ela tem ele como marido. Já quem é filho tem ele como pai. E já quem é neto tem ele como avô. Vocês estão captando a mensagem? Então é uma pessoa só com 3 atributos. Deus também na terra foi desse jeito. As pessoas têm hora que elas confundem. Ela acha que há Deus com 3 nomes, mas não, Deus é uma pessoa só, com vários atributos. Está explicando aqui, não deixa passar longe isso. Ela tem direito a mim somente como esposo. E minha filha não tem nenhuma pretensão comigo como seu marido. Ela é filha. O avô, ela é minha filha. Mesmo assim, todos eles, os 3 ofícios, estão na mesma pessoa. Então, vocês estão captando? Assim é como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É apenas o direito concedido temporariamente. Deus é o mesmo. Estão captando a mensagem? Que Deus é o mesmo? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Mas é uma pessoa só. Deus é o mesmo. Ele simplesmente muda de forma. Olha a coisa que ele falou, a máscara. Ele coloca uma máscara agora de pai, coloca uma máscara de filho e coloca uma máscara de Espírito Santo, mas é uma pessoa só. Em Filipenses, capítulo 2, Paulo diz: Cristo Jesus, o qual, sendo na forma de Deus, tomou a forma de servo e foi feito à semelhança do homem. A frase grega para descrever isso é ei, morfe, que significa que ele se modificou. Ele mudou sua máscara. Olha aí a revelação que Deus deu para ele lá na floresta para o nosso profeta. Compreende? Alguma coisa que não pode ser vista, então é mudada. E o que o olho pode ver, como Eliseu em Dodã, o servo de Eliseu, não podia ver todos aqueles anjos ao redor do profeta. E Deus mudou, não achou os anjos, mas ele mudou a visão dele. Ele não via que tinha anjos ali. Eu vou ter que encerrar a live aqui, tá? Eu não tenho tempo mais. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Está encerrado a live. Fica com Deus. Espero que vocês possam captar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus Cristo é do Novo Testamento e do Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo é Pai, Filho e Espírito Santo, só uma pessoa só. Então eu quero que você saiba, o batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Uma pessoa só. Você que batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saiba que você está batizando não no nome do Senhor Jesus. Você precisa colocar um batismo da sua vida no nome do Senhor Jesus. Batizar nas águas no nome do Senhor Jesus. Você que foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo batizado nos atributos de Deus, mas o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Vou encerrar a live e fica com Deus.